Código de Trânsito Brasileiro define regras para o tráfego de veículos nas vias de todo o país. Ele inclui as bicicletas, mas na prática os direitos e os deveres dos ciclistas nem sempre são observados. E quando acontece um acidente, como saber de quem é a responsabilidade? Todos os dias antes de ir trabalhar, o Bruno segue uma rotina um pouco diferente da maioria dos brasileiros. É que no dia a dia dele, o carro deu lugar à bicicleta. Ele explica que, além da economia de dinheiro, usar este meio de transporte traz uma série de benefícios. A gente evita o trânsito, então a gente tem um deslocamento mais tranquilo, mais rápido, faz bem para a saúde e a questão também de meio ambiente, economia. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, as bicicletas podem trafegar normalmente pelas vias públicas, no mesmo sentido dos carros. O poder público também deve criar condições que garantam um tráfego seguro. Além disso, os motoristas devem respeitar uma distância mínima de 1,5 m em relação aos ciclistas. Mas nem sempre é o que acontece. Quando você tem uma bicicleta, um cara de bicicleta andando na via, ele está sujeito a tomar uma fechada, a um motorista não respeitar 1,5 m que ele tem que ultrapassar, então ele tira um fino ali do ciclista, então isso é um risco diário que a gente está exposto. Joaquim sabe bem quais as consequências de um acidente envolvendo ciclistas. Há aproximadamente 3 semanas, o sobrinho dele foi atropelado enquanto pedalava em uma movimentada avenida de Brasília. O jovem não resistiu aos ferimentos. A gente está atrás apenas de saber o que realmente aconteceu, né? É um processo normal isso para toda pessoa que perde um ente querido. Existem algumas questões que precisam ser respondidas, como por exemplo a velocidade do veículo na via, se o veículo mudou de trajeto ou não, onde o Eric trafegava, se realmente ele entrou repentinamente na pista ou não. Quando esse tipo de acidente acontece, de quem é a responsabilidade? Para se chegar a essa conclusão, é necessária uma perícia. É ela que vai apontar os fatores que contribuíram para a colisão. Depois disso, é que os envolvidos podem ser responsabilizados. Em caso de morte ou lesão corporal do ciclista, o motorista envolvido na colisão pode ser penalizado de 2 maneiras. Seguindo o Código de Trânsito Brasileiro, quando for concluído que não houve a intenção da colisão, ou seguindo o Código Penal, se as investigações concluírem que houve a intenção por parte do condutor do carro. Se ele tiver em estado de embriaguez ao volante, a depender do estado da embriaguez, essa conduta poderá sair da questão culposa e por um dolo eventual. Os elementos da culpa estão vinculados a 3 elementos: a negligência, a imprudência e a imperícia. E geralmente, quando acontece um atropelamento de um ciclista, nós estamos ligados aí à imprudência por parte do agente que cometeu o crime. O advogado ressalta ainda que os ciclistas têm prioridade sobre outros veículos e lembra que se o motorista não prestar socorro logo após o acidente, também pode ter a pena agravada. No caso, por exemplo, do homicídio, a pena inicial é de 2 a 4 anos. Inicial de 2 e vai até 4 anos, com a possibilidade também da perda da carteira de habilitação, certo? A suspensão, na verdade, certo? Uma vez o sujeito não prestando auxílio, prestando socorro, aí vai ter o caso de aumento de pena, 1/3 até a metade.